princípio espiritual, ou o princípio inteligente, ou como alguns filósofos chamam de mônada celeste, que está latente, que está condensado, não paralisado, está num processo de aprendizado. Olhe um cristal e veja a ordem dos retículos cristalinos, a ordem dos ângulos, e você verá o que é perfeição. Observe um diamante que tem uma cristalização perfeita e você verá o que é perfeição. Portanto, o princípio espiritual, nesse estágio do seu processo evolutivo, está buscando o caminho que um dia o levará a ver Deus. Mas depois que ele alcançar todas as experiências necessárias que o mundo mineral pode lhe dar, ele aportará no reino vegetal, onde novo desenvolvimento se fará o tropismo. Aqui, a irritabilidade, os reflexos, sem dor, sem sensações, será a característica principal das experiências do princípio espiritual. Aqui ele desenvolverá a faculdade que vai lhe dar necessária condição para alçar voos para o próximo degrau, que é quando ele então aportará no reino animal, onde então o instinto será elaborado, será construído de forma tal que a irracionalidade, os movimentos e sensações irão vigorar, não obstante as experiências construídas do instinto se farão. Depois de muito tempo dessas experiências, ele aporta no primeiro reino do reino nominal, o primeiro degrau, o homem primitivo, onde a inteligência primitiva, a inteligência inicial começa a ser elaborada, em que ele então começa a compreender as coisas, ele começa a discernir. É por isso que aqui o espírito está individualizado. Se antes era princípio espiritual, ou espírito com E minúsculo, como destaca Allan Kardec em sua obra, aqui ele é espírito com E maiúsculo. Ele é, literalmente, alguém que tem pensamento contínuo, alguém que tem livre-arbítrio moral, alguém que consegue ver o céu e saber que há um Pai, mesmo que instintivamente, que vela por tudo e por todos. Mas ele permanece uma determinada temporada nessa experiência. Depois ele atinge com os movimentos da inteligência o estágio do homem comum, onde ele desenvolverá a razão. Razão nada mais é do que inteligência com responsabilidade. Nesse estágio ele passa a ter experiência no controle das sensações e paixões. Magistralmente ensinada por nosso querido Paulo como sendo tudo posso, mas nem tudo me convém. Ele podia, mas não fazia mais, porque sabe que existem consequências. Existe lei do livre-arbítrio, que ele já percebeu que tem, mas existem leis também chamadas de causa e efeito, que ele também começa a perceber que tem, e ele regula os seus atos, as suas vontades, começa a buscar ter império sobre si. Passa o tempo e ele consegue alçar o penúltimo degrau dessa escada, o do homem elevado, aquele que constrói a humanidade, aquele em que o sentimento se sobrepõe às sensações e paixões. O ser é muito maior do que o ter. Ele busca no outro a sua complementação. Aqui então ele está pronto de chegar muito próximo do caminho para a chegada ao Pai. E se fará quando ele alcançar a condição de espírito puro, e então estará na condição de angelitude. E aí então os sentimentos, que são o mecanismo de aproximação para o Pai, transformam-se, sublimam-se em amor. E aí então a viagem para cima, nós não sabemos até onde vai. Aqui é a vida se elaborando para a perfeição. Aqui nós ouvimos os comentários de Allan Kardec na questão 191A. O espírito passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição. Então o que nós estamos falando com Allan Kardec é que na inércia, nós estamos com a inércia, depois estamos com o tropismo, estamos com o instinto, e aqui estamos com o que chamamos de embrião do espírito. Comparativamente, analogicamente, nós podemos fazer aqui a análise com o ventre materno. Quando estamos gestando um filho no ventre materno, nós estamos gestando um embrião, que corresponde aqui ao feto que irá vir à luz. Aqui também o espírito está sendo preparado para se tornar espírito com E maiúsculo, para ver a luz que o levará ao Pai. E Kardec perguntou na questão 190, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E os espíritos respondem, o da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. Então a primeira encarnação é quando a gente atinge esse campo aqui, ó. A inteligência em que o homem primitivo começa a nascer no proscênio terreno. Aqui então, ele começa a se ensaiar para a vida, desenvolvendo a inteligência. Aqui, portanto, corresponde à infância do espírito, a qual se referiu Allan Kardec. Mas, neste estágio, este espírito habitará os que nós chamamos de mundos primitivos. Habitará os mundos que são destinados naturalmente às primeiras encarnações da alma humana. Mas Kardec, na 607A do Livro dos Espíritos, irá dizer que a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e, por fim, a da madureza, como ele havia dito. Então, o que nós podemos entender neste esquemas que aqui elaboramos para a nossa compreensão, que logo após passar por esse estágio de experiências no homem primitivo, ele alçará voo para esse estágio do homem comum na razão.
Aqui, então, corresponde à adolescência do espírito. Se nós observarmos a adolescência humana, é aquela dualidade. A criatura não sabe direito se quer fazer o bem, se quer fazer o mal. Uma hora ela quer fazer o bem e acaba fazendo o mal. É como um jovem que não sabe bem o que quer ainda. É esse estágio que nós estamos aqui. Portanto, esse é um mundo de expiações e provas, onde 2/3 da humanidade habita do nosso planeta. Aqui ainda domina o mal, mais de 50% das ações ainda são para o mal. Lembrando que mal é tudo que é contra a lei de Deus, e bem é tudo que é a favor de Deus. Obviamente, nós iremos chegar a esse estágio com o avanço evolutivo que a Terra começou a experimentar de algum tempo, ao mundo de regeneração, que é a transição para um mundo feliz, transição entre o mundo de expiações para o mundo que nós chamamos de felizes ou ditosos. Aqui, então, é o estágio que nós chamamos de juventude do espírito, o vigor, o bom senso, a pessoa fica centrada. O espírito também assim comporta-se. Aqui então, ele já está habitando o mundo ditosos, ele já está onde domina o bem. E aí, enfim, esses 3 estágios formam o encadeamento necessário para a evolução no reino nominal, em que nós precisamos de encarnação para nos auxiliar a aproximar-nos de Deus. E aí chegará o momento em que ele estará pronto para agir na direção da angelitude, tornando-se espírito puro. Corresponde à madureza do espírito a qual se referiu Allan Kardec. Aqui ele se torna espírito crístico, espírito puro. E aí a vida está elaborada conforme o que nós compreendemos pela doutrina espírita. E aqui ele passa a habitar mundos celestes ou divinos. Ele passa a ser habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente não há espaço para o mal. No mundo feliz, o mal ainda pode ser uma excrescência, mas aqui não comporta o mal, porque o mundo é todo celestial. Aqui, nesse nível, o espírito vê a Deus, e apenas aqui. Agora nós entendemos por que João disse que ninguém viu a Deus, porque todo habitante do planeta Terra, exceto Jesus que desceu de tão alto, todo habitante ainda está na condição desses degraus evolutivos. Feito isso, nós entendemos por que os benfeitores disseram: a viagem é do átomo ao arcanjo. A viagem é uma jornada do espírito, sede perfeitos. A